o Ricardo Nunes aí em São Paulo tem 12 partidos com ele, né? E entre esses 12 partidos, há legendas que controlam em Brasília 11 ministérios, e mais a Caixa Econômica Federal, né? O seu partido, o PSD, por exemplo, controla 3 ministérios em Brasília, né? O que eu queria lhe perguntar é, essas emendas PIX, a participação dos partidos em Brasília, é, não é meio ilógico que o governo federal esteja, de certo modo, mimando legendas, alimentando legendas que podem se constituir lá na frente em víboras que irão picar o projeto presidencial do Lula, o projeto de reeleição do Lula? É, essa dissintonia, o Lula em São Paulo está com o Guilherme Boulos, os senhores estão fechados com o Ricardo Nunes. A despeito disso, participam do governo federal. Essa dissintonia pode levar esses partidos que hoje estão, por exemplo, com o Ricardo Nunes, e estão com outros em outras praças, podem levar esses partidos a construir um projeto alternativo à reeleição de Lula, ainda que não seja com Tarcísio, com outro candidato. Pode acontecer lá na frente? Poder pode, não é? É, vai depender da avaliação do presidente Lula no momento das definições, não é? É evidente que pode, são partidos que têm bons quadros. Eu dou o exemplo do PSD. Nós temos no PSD hoje, no presente momento, um presidenciável que já se dispôs a examinar o assunto caso o partido queira ter um candidato. E o partido gosta da ideia de ter ele como candidato, se tivermos um candidato, que é o Ratinho Júnior. E os outros partidos também têm lá os seus presidenciáveis. Eu acho que essa análise é mais do que possível que aconteça, assim. Kassab, a gente no começo do ano vai ter eleições para as mesas diretoras da Câmara e do Senado, né? Hoje o Senado ele é governado ele é chefiado pelo PSD, com Rodrigo Pacheco, e tem no PP da Arthur Lira a chefia da Câmara. É, desponta como candidato forte Davi Alcolumbre, né? Retornando para o Senado, né? Pela União Brasil, e a Câmara tenta costurar um nome de consenso para a sucessão, pelo menos o grupo do Lira tenta costurar um nome de consenso. O nome forte hoje é do Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Com o resultado das urnas, com as urnas abertas, com o PSD se colocando como a maior força municipal do país e com uma bancada forte tanto na Câmara quanto no Senado, o senhor acredita que essas duas candidaturas irão prosperar ou o PSD vai tentar propor uma outra, tentar propor, seja no Senado ou na Câmara, uma candidatura própria? A lógica da eleição na Câmara, ela é um pouco desvinculada do resultado da eleição municipal. O que eu posso lhe dizer é que a situação há 3 meses da eleição da Câmara era uma. E nós tínhamos um candidato que era um candidato com bom trânsito em todos os partidos, tinha boa chance de se eleger, que era o Marcos Pereira. No momento que o Marcos Pereira se afasta do processo e entra o Hugo Mota, você tem já um candidato que não tem o mesmo trânsito junto ao governo, nem a mesma história. Segundo, você gerou um afastamento do União Brasil e do PSD dessa discussão de um candidato único lá de lá. Hoje você tem um entendimento do Antônio Brito com o Elmar que vai levar o PSD e o União Brasil caminharem juntos na eleição da Câmara. Não sei em que momento, no primeiro ou no segundo turno, nem sei com quem, se é com o Elmar ou com o Brito, mas posso dizer que são 100 votos. O governo, na hora, em determinado momento, e o presidente Lula agiu corretamente, sinalizando que, se dependesse dele, a decisão dos partidos do PT fosse mais à frente, vai ter que fazer uma opção entre o candidato Hugo Mota e o candidato, seja o Brito, seja o Omar. Eu acho que essa análise, né, agora que não é mais do Marcos Pereira, favorece muito perfis como o do Antônio Brito, que é uma pessoa realmente muito bem preparada, globalizada, fala 4 línguas, com uma vida pública já longa, uma causa junto às Santas Casas admirada por todos no mundo inteiro e muita formação, não é? Com muita vocação para a política. Eu acho que o Antônio Brito subiu alguns degraus nessa escada aí para atingir o topo e se eleger presidente da Câmara. Agora, Kassab, Mas você aí, nesse caso, Kassab, isso significa que o Arthur Lira pode ter uma derrota
caso a candidatura do Brito prospere e ele mantenha o apoio ao Hugo Mota, ou seja, o presidente da Câmara pode sair derrotado? Olha, no caso do Brito, se ele se eleger presidente da Câmara, não será uma derrota do Arthur. Eles se dão muito bem. O Brito, nos seus discursos, seus posicionamentos, em nenhum momento mostrou que está enfrentando o Arthur Lira. O que tem é uma legítima aspiração pessoal e da bancada de ter um candidato se apresentando. Então, não vejo nenhum confronto, nenhum desgaste, nenhum conflito com a candidatura do Brito em relação ao Arthur. O Arthur Kassab, pode ter seu candidato. Pois não. você é um experiente político brasileiro, né? E a gente estava vivendo esse primeiro turno das eleições, as pessoas um pouco apavoradas, como a gente viu o próprio Bolsonaro apavorado com esse fenômeno Pablo Marçal, que quase chegou lá, a diferença de votos foi pequena. No entanto, o recado das urnas, né, em São Paulo, traz alguma mudança? O senhor aqui, durante a entrevista, já falou aí do jeito Tarcísio de ser, do jeito Bolsonaro. O afastamento de Marçal, né, que foi uma escolha do eleitor, de não colocá-lo no segundo turno, é um recado de que o radicalismo não está mais pegando ou não? Isso foi uma situação muito separada aí em São Paulo. Qual é a sua análise sobre isso? O fenômeno Pablo Marçal, ele é afastado do segundo turno e o recado das urnas? As urnas mostraram no Brasil inteiro que o radicalismo não é majoritário. Isso que é importante registrar. Como eu falei agora há pouco, somando-se os votos PSD, MDB, União Brasil, nós temos 42 milhões de votos. 40 milhões. E os votos da direita temos 30 milhões. O Marçal teve uma votação expressiva, mas também não foi majoritária. Então, essas posições extremistas radicais, felizmente, fica muito claro que não são majoritárias. Vamos aqui pegar a eleição do Lula e a eleição, agora a última eleição do Lula. Eu sempre disse que, e as pesquisas qualitativas que eu tive acesso em relação aos votos do Lula, aos votos do Bolsonaro, é que o centro não teve alternativa. Quem rejeitava mais o Lula votou no Bolsonaro e vice-versa. Que existia um centro que a direita e a esquerda não reconheciam. Tanto os líderes da direita quanto os líderes da esquerda sempre vinham com o discurso: olha, acabou o centro, o mundo está polarizado, o Brasil está polarizado. Essa eleição mostrou que o centro continua existindo, que o brasileiro é conciliador, o brasileiro preza o diálogo, né? Qual é a dificuldade hoje de algumas lideranças da direita com o PSD, com o MDB? Que nós temos diálogo com a esquerda, nós temos diálogo com o governo. É muito bom que tenha esse diálogo, eu defendo isso. No mundo inteiro tem partidos que fazem esse papel de moderador, senão seria um conflito permanente, quase que países seriam ingovernáveis. Então, eu vejo, sim, Fabiola, o centro prevalecendo e eu vejo fragilizadas em relação às eleições anteriores essas posições mais O extremistas. senhor acha que o Kassab, Nunes é legendas um homem de de centro ou um homem de direita? Como é que o senhor define Ricardo Nunes? Como uma pessoa de centro. De centro, o senhor não. Mesmo ele dizendo que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. Aí são manifestações que eu não vou entrar no mérito e me aprofundar se ele estava certo ou errado, mas é evidente que ao longo do caminho ele foi tendo gestos, manifestações para conquistar o voto dos conservadores.